Por isso que a gente está falando aqui que o feedback é uma ferramenta tão poderosa, porque ele age nessas duas vertentes. O feedback ajuda a desenvolver pessoas e o feedback ajuda a engajar, manter as pessoas mais engajadas. Simples assim, né? Fazer as pessoas se comprometerem com algo que acreditam, reforçar comportamentos positivos, aumentar a capacidade de gerar resultado. E parece bom demais para ser verdade, né? A gente falar que o feedback vai causar tudo isso, vai fazer a pessoa ficar mais engajada. E aí, né? E aí? O engajamento por si só, ele é capaz de aumentar o lucro de uma empresa em até 23%. Uma empresa que tem pessoas engajadas, se pega uma empresa equivalente ali lado a lado, ela vai lucrar 23% mais. Então é isso, vamos lá, agora oficial, boa noite, né? Eu sou Leandro Maia, especialista em ajudar empresas a decolar, e essa aqui é a série Fly Empresas, que vai ajudar você, dono de empresa que quer fazer sua empresa decolar. Tá? Então nós vamos falar aqui hoje da ferramenta mais poderosa de um líder. Né? O que nós vamos trazer aqui hoje é para você dominar essa ferramenta, que é a ferramenta do feedback, a ferramenta tão poderosa. Todo líder tem que dominar, porque, né, dono de empresa é um líder. O verdadeiro papel do dono de uma empresa é conduzir as pessoas em direção à visão, conduzir pessoas. Né? Então todo dono de empresa é um líder. Então fica aí até o final. Rodrigo Simões está entrando agora, fica aí até o final. Já joga aí de onde você é, de onde você está assistindo essa live aqui, porque, né, muito conteúdo por aí. Beleza? Então, né, se você aproveita aí, se você conhece alguém que tem empresa, já compartilha, alguém que tem pequena empresa, que está precisando desenvolver essa competência, ajuda essa pessoa aí, compartilha a live com ela aí, que dá tempo de chegar. Então vamos lá. Se você buscar na memória aí hoje, agora, nesse momento, se você buscar aí na memória aí, e provavelmente você não vai precisar ir muito longe para encontrar isso que eu vou falar aqui. Você vai encontrar uma pessoa, vai lembrar de uma pessoa que é da sua equipe, do seu time. É aquela pessoa assim que nunca faz as coisas exatamente do jeito que você quer. Você pede uma coisa para ela, você pede uma coisa para a pessoa vai lá, faz e tal. Você, sei que eu vou ter que. Você sabe que você vai ter que mexer depois ali, consertar, revisar, ajeitar. Nunca fica do jeito que você quer. Sempre falta alguma coisa, ou sempre erra em alguma coisa. Nunca fica top, né? Resumindo, a pessoa faz lá, nunca fica top. E isso te incomoda, né? E vai acontecer uma vez, aí acontece outra, aí daqui a pouco você já não quer passar mais nada para ela. Quando passa, você não fica totalmente seguro, né? E você vai acostumando com a situação. E vai deixando passar, mas espera aí, calma aí. Você já falou isso com a pessoa, né? Você já comunicou para ela, já falou o que ela deveria estar fazendo, como ela deveria estar fazendo, por que ela deveria estar fazendo o que você quer. Você já falou? E se falou da forma correta, isso que a gente vai falar aqui, né? Desse feedback, dessa alimentação, dessa comunicação. Esse é o foco aqui, porque a situação atual na maioria das empresas é um alto percentual de desengajamento, pessoas que não quer nada com nada, não se responsabiliza, faz ali só o necessário, né? Faz o mínimo necessário ali, não se desenvolve, pessoas que não se desenvolvem, né? Um alto percentual de pessoas que não se desenvolvem, entra ano, sem ano, sai ano, passa ano, a pessoa está na mesma função, fazendo exatamente a mesma coisa. Novos desafios, né? Quando sua empresa precisa encarar um novo desafio, precisa assumir um novo projeto, precisa desenvolver uma nova competência, isso sempre vem de fora. Você tem sempre que contratar uma pessoa de fora para preencher uma necessidade de conhecimento nessa empresa, que as pessoas não se desenvolvem. Isso aí, Rodrigo, já, né, ainda vive isso. Então, fica aqui que você vai entender como fazer feedback, técnicas de feedback para superar esses desafios, engajar e desenvolver pessoas. A situação atual é times desengajados, pessoas que não se desenvolvem. E os liderados, se eu perguntar para qualquer pessoa na sua empresa, os liderados acham que entendem a reunião de feedback, né? Eles acham que reunião de feedback é um momento só para falar de aumento, para pedir promoção. Não é isso. Feedback não é uma reunião. Feedback não é para falar de aumento, não é para pedir promoção. Se está acontecendo isso, pessoas desengajadas, pessoas que não desenvolvem, liderados com a visão errada sobre o que é feedback, o líder não está cumprindo o papel como deveria. O líder está falhando em alguns pontos, não está cumprindo o papel como deveria. Né? E com isso, está jogando dinheiro para cima, deixando o dinheiro escorrer pelo ralo. Desengajamento causa é um custo invisível altíssimo, nós vamos falar disso aqui, tá? Então quem está chegando agora aí, já vai jogando aí de onde que
que é, de onde, que cidade, de onde está assistindo isso aí, e preste atenção que nós vamos falar de muito conteúdo aqui. Então, o verdadeiro papel do líder, qual que é? Né? Por que, que a gente está falando aqui que o líder não está cumprindo o papel dele se tem pessoas desengajadas, que não se desenvolvem? Porque o verdadeiro papel do líder, Vicente Falcone fala muito isso, o verdadeiro papel do líder é alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. Esse é o verdadeiro papel do líder, alcançar metas, né? Então, desafiar o time, com o time, então engajar o time, trazer o time para perto, com o time fazendo certo, ou seja, desenvolver o time. Então a gente vê três jornadas aí, né? A de desafiar, a de engajar e a de desenvolver pessoas, né? O time, a equipe. Todo dono de empresa tem que aplicar isso no dia a dia. Focar em desenvolver e engajar as pessoas. Quando a gente fala de desenvolver pessoas, a gente está falando de elevar a competência, né? A capacidade de gerar resultados dessas pessoas. Engajar, quando a gente fala de engajar pessoas, a gente está falando de fazer as pessoas se comprometer com algo que elas acreditam, né? Fazer elas acreditarem na empresa, fazer elas acreditarem no papel que elas exercem, fazer elas entenderem que o papel que elas exercem contribui para algo maior ali, né? Então, o papel do líder é desenvolver e engajar pessoas. Beleza, cara. Valeu, valeu. Acompanha aí, tem muito conteúdo. E competência, a gente falou de desenvolver competência. Competência é a capacidade de gerar resultados. E a teoria Char, né, ela nos diz que competência é formada por conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a atitude é o querer fazer, é o engajamento, é a mentalidade, o comportamento daquele colaborador. Então, você tem que agir nessas duas vertentes, desenvolver e engajar. Desenvolver e engajar, fazer a pessoa saber mais, treinar habilidades e treinar comportamentos. Tá? Por isso que a gente está falando aqui que o feedback é uma ferramenta tão poderosa, porque ele age nessas duas vertentes. O feedback ajuda a desenvolver pessoas e o feedback ajuda a engajar, manter as pessoas mais engajadas. Simples assim, né? Fazer as pessoas se comprometerem com algo que acreditam, reforçar comportamentos positivos, aumentar a capacidade de gerar resultado. E parece bom demais para ser verdade, né? A gente falar aqui que o feedback vai causar tudo isso, vai fazer a pessoa ficar mais engajada. E aí, né? E aí? O engajamento por si só, ele é capaz de aumentar o lucro de uma empresa em até 23%. Uma empresa que tem pessoas engajadas, se pega uma empresa equivalente ali, lado a lado, ela vai lucrar 23% mais. E o resultado individual de uma pessoa engajada pode variar até 40%, né? Pensando num vendedor, é mais fácil de entender a situação. Um vendedor que está engajado para um vendedor que está desengajado, só o engajamento já gera esses 40% a mais de venda, 40% a mais de receita. E isso vale para qualquer papel, qualquer função, não é só de vendas, né? E a gente fala números aqui, consegue trazer esses números, porque, assim, engajamento, desenvolvimento, comportamento, era algo muito subjetivo, né? Mas como é que você vai medir isso? E era mesmo, muito subjetivo, muito intangível. Aí veio aconteceu uma pesquisa que mudou o jogo da gestão de pessoas e da liderança no mundo. O Instituto Gallup fez uma pesquisa de, não sei se foi 10 ou 20 anos agora, entrevistou 10 milhões de locais de trabalho, entrevistou 2 milhões de pessoas pessoalmente, né, diretamente, compilou isso tudo numa base de dados gigantesca ali, trouxe 2 PhD de estatística e falou, olha, avalie isso aqui para mim, né? O que o comportamento, o engajamento, o que isso tem a ver com o resultado das empresas? E foi possível identificar padrões, né? Essa empresa tem isso, essa empresa tem isso, essa empresa tem isso. 10 milhões de locais de trabalho é muita coisa. Então, essa densa riqueza de dados aí possibilitou mensurar o intangível, né? Então, tem dados estatísticos que falam, olha, engajamento, 23% de lucro a mais. Engajamento, 40% de mais resultados individuais. E isso relaciona com tudo, produtividade, lucro, inovação, até acidentes de trabalho, esses comportamentos ágeis. Então, não é falar aqui por falar, porque a gente quer dar tapinha nas costas, não. É para gerar resultado também, né? Para fazer a empresa crescer de forma lucrativa, sustentável. Então, além disso, essa pesquisa identificou os padrões que faziam aparecer esse engajamento, né? O que essa empresa tinha que as pessoas estavam engajadas? O que essa tinha que as pessoas estavam engajadas? Identificou padrões, né? Aí eles listaram o que eles chamam de Q12, as 12 perguntas Gallup, né? São 12 itens
que, se cumpridos em uma empresa, há engajamento, há mais resultados, há mais lucros. Eu vou falar de forma condensada aqui desses Q12 daqui a pouquinho, mas o foco aqui, né, é trazer uma dura verdade, que pode ser uma boa notícia, mas pode ser uma má notícia também, depende da perspectiva, né? Nós vamos ver isso aqui como uma boa notícia, que é o seguinte: o desengajamento. Se tem uma pessoa na sua equipe que está desengajada, isso indica o quê? Isso indica falha de gestão. É a falha do líder. O líder está fazendo errado algo ou deixando de fazer algo. Desengajamento é falha de gestão. E pode ser uma má notícia, porque pode vir lamentações ou culpa, mas é uma boa notícia porque quer dizer o quê? Que você tem capacidade de mudar isso. Se o desengajamento do time é falha de gestão, você tem capacidade de mudar isso, né? Aplicando esses 12 itens da Gallup, aí você consegue fazer um time ser engajado. O próprio Instituto Gallup fala que o líder tem 70% da responsabilidade sobre o engajamento da equipe. Mas eu digo que você tem 100% de controle ou influência sobre a sua equipe. Porque você que seleciona, né? Você escolhe quem que entra, você é o maior responsável pelo engajamento, você é o maior responsável pelo desenvolvimento da sua equipe, e você decide se a situação continua daquele jeito ou não, se você vai dar um feedback ou não, se você vai promover para o mercado de trabalho ou não. Então, desengajamento é falha de gestão, mas você pode mudar isso. Esse é o encarar isso como uma boa notícia, né? E eu falei aqui dos 12 itens que geram engajamento numa empresa. A gente pode resumir esses 12 itens, né? Eu fiz uma live só sobre engajamento, depois você vê na lista aí, depois você vai lá no YouTube ver essa live, mas a gente pode resumir esses 12 itens do engajamento em 3 pilares. Primeiro, clareza e colaboração. É uma empresa que tem colaboradores engajados, tem clareza, a pessoa sabe o que é esperado dela realmente ali. O que ela tem que fazer, que resultado ela tem que gerar, o que ela tem que desenvolver, como ela deve agir, né? Alinhamento de propósito, alinhamento de valores, fit cultural, tudo isso tem numa empresa que tem engajamento. Colaboração, ela sabe que quem está ao entorno dela ali está se esforçando para fazer o melhor trabalho, que pode contar, tem confiança, estão orientados aos mesmos resultados, né? Então esse é o pilar 1, clareza e colaboração. Pilar 1 de uma empresa que tem times engajados. O pilar 2 é o desenvolvimento e o desafio. O desenvolvimento e desafio é o que leva a pessoa em estado de flow, quando a pessoa se desenvolve, tem a competência, e essa competência é testada, é desafiada. Aí a pessoa fica motivada, engajada, produz resultados. Esse é o pilar 2, sempre desenvolvendo e desafiando as pessoas. O pilar 3 é o reconhecimento e a recompensa. É quando realimenta o ciclo, né? Você prepara a pessoa, dá clareza, prepara o ambiente de colaboração, desenvolve, desafia, depois reconhece, recompensa. Realimenta o ciclo, né? O terceiro pilar é o reconhecimento e recompensa. Tanto emocional quanto progresso, crescimento, enfim, né? Todos os tipos. Depois você vai lá e vê a live sobre engajamento, né? O foco aqui é falar como você pode mudar isso, como você pode mudar essa situação de time desengajado. Como você pode mudar isso? Simples, né? Você vai usar uma ferramenta do líder, é a ferramenta mais poderosa de qualquer líder. E como eu falei, todo dono de empresa é líder. Todo dono de empresa tem o papel de conduzir a equipe em direção à visão. Então, se todo dono de empresa é líder, qual que é essa ferramenta? É o feedback. O líder ele tem um arsenal de ferramentas na mão. Ele tem a delegação, tem a ativação, a priorização, tem o coaching, tem o feedback. O feedback é uma ferramenta que tá no cinto de ferramentas do líder ali, e tem hora que ele tem que pegar ela para usar. Só que essa ferramenta ela é tão poderosa porque ela ajuda tanto a desenvolver quanto a engajar os colaboradores. Ela ajuda nessas duas jornadas da liderança, né? Tem outras coisas ali em volta, né? Desenvolvimento não é só feedback. Tem ali uma matriz de competências, um plano de desenvolvimento individual, o engajamento da pessoa em se desenvolver. Aí você vem com feedback, né? Tem 3 tipos de feedback que colaboram com o desenvolvimento, eu vou falar dos 3 aqui. E o engajamento tem um tipo específico que funciona, né? Junto com os outros fatores, como clareza, colaboração, etc. Você vem com um tipo específico de feedback, que eu vou falar dele aqui também. Então, nós vamos falar de 4 tipos de feedback. São os 4 tipos existentes. Nós vamos falar de quando fazer e como fazer, né? Vamos ser bem específico aqui. Tá? Mas só para você entender, né?
por que o feedback é tão poderoso assim. Tem uma explicação até na neurociência para o feedback funcionar, né? Sem aprofundar. A gente pode dizer, né, que pessoas estão sempre em busca de prazer, sempre em busca de benefícios. Pessoas o tempo todo ou fazem as coisas para se aproximar de um prazer ou para afastar de uma dor, né? Fazem tudo em benefício próprio. E há um mecanismo cerebral que diz para as pessoas quando elas estão fazendo algo certo, quando elas estão fazendo algo que atende a uma necessidade delas. Esse mecanismo cerebral é o SRC, Sistema de Recompensa Cerebral. O que acontece? A pessoa faz alguma coisa, acontece alguma coisa que a pessoa valoriza, o cérebro solta uma injeção do neurotransmissor chamado dopamina. Aí a pessoa recebe uma carga emocional falando assim, opa, é isso que eu gosto. Sempre que ela busca algo que dá prazer, recebe essa carga de dopamina. Se a gente for entender o que as pessoas valorizam, né? Se a gente for entender o que as pessoas valorizam, a gente pode recorrer à pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Pessoas valorizam necessidades básicas, segurança, necessidades sociais, necessidades de estima. E no topo da pirâmide das necessidades de Maslow está a autorrealização. Uma coisa que mais satisfaz uma pessoa, né, qualquer que seja a pessoa da sua equipe, enfim, é a autorrealização. Tá certo? É a autorrealização. E a autorrealização, o reconhecimento gera autorrealização. Ou seja, o reconhecimento gera descarga de dopamina no cérebro. E você entendendo isso, entendendo que essa descarga de dopamina no cérebro realimenta um ciclo, né, faz a pessoa querer repetir aquele comportamento que gerou esse reconhecimento. É quimicamente, é bioquímica do cérebro. A pessoa faz uma ação. Se essa ação gerou uma recompensa, ela quer fazer essa ação de novo, que vai gerar uma recompensa. E qual é a recompensa? É a descarga de dopamina no cérebro. Então, se explorado corretamente, né, trazendo aqui para o mundo da sua empresa, se explorado corretamente, se sua equipe faz algo certo, faz algo alinhado a valores, alinhado à missão, alinhado aos comportamentos que você espera, reconhece imediatamente. Vai causar uma satisfação no pessoal, vai causar uma satisfação naquela pessoa e ela vai ligar isso àquele comportamento que ela teve. E quimicamente, bioquimicamente, ela vai tender a querer se comportar daquela forma novamente para receber outra descarga de dopamina. Instintivamente, né? Subconsciente isso, tá certo? Não é só porque, quero ser reconhecido. Não, é subconsciente. A pessoa tende a agir daquela forma, tá? É como se chegar pro filho, né, para a criança, e falar com a criança assim, meu filho, parabéns pelos estudos, pelo seu interesse, pela curiosidade, meus parabéns, por isso você foi bem na prova. Né? Você estimular um comportamento e não falar assim, parabéns, você é muito inteligente. Você está reconhecendo um comportamento. E esse reconhecimento gera descargas de dopamina, que reforça esse ciclo de comportamento positivo aqui. E antes de a gente entrar no feedback, só mais um ponto importante aqui para você entender qual que é as duas características principais de qualquer feedback. São duas características. Qualquer feedback tem que se preocupar com duas características. Tem que te lembrar que pessoas, em geral, de modo geral, historicamente, tendem a lembrar mais de experiências negativas, né? Informações negativas, eventos negativos, acontecimentos negativos, faz as pessoas lembrarem mais disso. Por quê? Porque nos homens das cavernas, lá 10 mil anos atrás, quando uma coisa positiva acontecia, tipo, o sol nascia, não fazia diferença nenhuma, mas uma coisa negativa acontecia, um mamute vindo na direção do homem das cavernas e morria. Então, os fatos negativos, historicamente, marcam mais as pessoas. Né? E se a gente for olhar o cenário das empresas, acontece coisa negativa o dia inteiro. É repleto de problema, é cliente que reclama, é uma encomenda que vai errado para não sei que, em tal lugar, é uma nota errada, é um pagamento que não cai, é cheio de problema. E esse viés negativo, né, faz as pessoas lembrarem só dos problemas. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Considerando a bioquímica do cérebro, considerando que as pessoas vão lembrar só das coisas negativas, essencial para o feedback é frequência. Para o feedback de reconhecimento, feedback positivo. A frequência é essencial, essencial. O Instituto Gallup fala de 7 dias. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso aqui. O Instituto Gallup fala do reconhecimento a cada 7 dias. Né? Nós vamos falar o como fazer, enfim, mas já pega isso aí, a frequência, né? Já tira esse insight aí. A frequência é a chave para o reconhecimento frequente. Tá? E antes da gente entrar aqui no como fazer esses 4 tipos de feedback, que aumenta o desenvolvimento, aumenta o engajamento, aumenta o resultado da sua empresa, desenvolve o seu time,
vamos falar o que que não é feedback. O que que não é? Definitivamente não é feedback. Feedback não é uma reunião. Feedback não é uma reunião. Ah, vamos fazer um feedback. A pessoa já imagina aquela reunião formal, enfim, né? O que mais? Feedback não é aumento. Ah, feedback é hoje que eu peço aumento, é hoje que eu vou ganhar aumento. Essa equipe não pode pensar assim. Se essa equipe nem sabe o que é feedback, se eles têm uma visão errada do que é feedback, falha de gestão. Você está fazendo da forma errada, você não está alinhando com eles. Né? Então, o que é feedback? Feedback é uma comunicação que ajuda a pessoa a perceber o que funciona e o que não funciona. Basicamente isso. É qualquer tipo de comunicação que indica para a pessoa falar, olha, é por aqui. Ah, não, não é por aqui não, é por aqui. Né? Qualquer tipo de comunicação desse nível é feedback. Não é formal ou informal, é os dois. Não é uma reunião, tanto faz. Né? Feedback é essa comunicação. Ou seja, né, indica direção. Indica direção. Se a gente buscar na memória aí, talvez você se lembre daquela brincadeira que a pessoa fecha o olho, né, alguém esconde um objeto e vai falando assim, olha, procura o objeto aí. Aí a pessoa vai para um lado e fala, ó, tá frio, tá frio. Aí ela vai para o outro e fala, tá quente, tá esquentando, tá frio. Enfim, você vai direcionando a pessoa ali. Imagina uma brincadeira dessa, a pessoa fecha o olho, vai procurar, você fica lá, calado lá, e fala, isso, a pessoa faz nada direito, nunca vai acertar isso, oh, raiva. E não fala para a pessoa para onde ela tem que ir. É basicamente isso que está acontecendo na sua empresa, se você não está fazendo feedback. Então, é constante. Feedback é constante. A pessoa começou a atender para o lado errado, você, opa, direciona, vamos atender para o lado certo. Começou a ir para a direção certa, você reforça. É por aí, é isso aí, é isso aí. É a técnica tá quente, tá frio, né? Feedback é chamado, é comparado a essa técnica do que está quente e está frio, porque você tem que ir indicando a direção, mostrar que está funcionando, mostrar que não está. Frequência e, qual que é a outra característica? Adaptação. Sempre, frequência e adaptação sempre, tá? E a gente não tinha falado da adaptação ainda. Por que adaptação? Porque você tem que adaptar. Uma característica essencial de grandes líderes é a adaptabilidade, a flexibilidade, a capacidade de adaptar o seu perfil de comunicação, o seu estilo de comunicação à pessoa. Né? Tem pessoas que você vai ser mais formal, tem pessoas que você vai ser menos informal, tem pessoas que você vai ser mais direto, tem pessoas que você vai ser mais cuidadoso, pessoa que você vai trazer mais riqueza de fatos, um direcionamento melhor. Vai ter que adaptar a pessoa. Né? E sem aprofundar muito aqui, você pode entender qual que é o perfil comportamental daquela pessoa, se é um dominante executor, se é um influente comunicador, se é um planejador estável, se é o conforme analítico, né? O DISC aí, você tem que entender. Se é uma pessoa que é mais sensível, você tem que ter mais dedo para falar com ela. Se é uma pessoa que é mais executora, dominante, é melhor que você seja direto, senão ela já perdeu a paciência. Enfim, o líder tem que identificar quem tem na equipe dele, trazer uma ferramenta comportamental. Tem testes grátis na internet aí, a rodo, faz esse ferramenta comportamental e vai adaptando ali. Então, duas características chaves para o feedback assertivo, o feedback que funciona. Frequência e adaptabilidade. Né? Adaptação tanto ao perfil comportamental quanto ao nível de maturidade. Né? A gente tem 4 níveis de maturidades aí em todas as equipes, que é o M1, M2, M3 e M4. O M1 e M2 são aqueles mais iniciais. O M1 não faz nada sem você na empresa, ele depende de você para viver. O M2, você pode até ficar um tempo ali sem falar com ele, mas tem que estar sempre falando também, igual uma criança de 7 anos. Você tem que estar sempre em cima. O M3 não, ele já faz as coisas mais sozinho, você passa desafios, poucas orientações. O M4 também, aí é um comportamento muito mais suportivo. Né? Então, tanto perfil comportamental quanto maturidade vai indicar como que você vai adaptar. Né? Inclusive, a técnica 1, que nós vamos falar de feedback aqui, o como fazer, ela é menos usada para M3 e M4, né? Pessoas mais maduras. Né? Então, vamos lá. Vamos entrar nas técnicas aqui. São 4 tipos de feedback. São 4 tipos. Nós vamos passar por cada um deles aqui e fazer como fazer. Os 4 tipos são o seguinte. O primeiro é o feedback de sustentação. É o feedback que acontece em tempo real. Tá? Eu não vou dar spoiler dos outros, não, nós vamos passar por todos. O primeiro é esse, é a sustentação. Acontece em tempo real e ele é obrigatório para quem é M1 e quem é M2. Né? Essa pessoa tem baixa maturidade, acabou de entrar na sua empresa, ou se já está lá mais tempo, mas ainda tem baixa de maturidade, não faz as coisas sozinho, não resolve nada sozinho,
esse feedback tem que ser constante, né? E esse feedback é o seguinte, a sustentação é quando você reforça o cumprimento das rotinas e dos valores da sua empresa. Por exemplo, né, alguém do seu setor financeiro, alguém do caixa, o analista financeiro, chega para você e fala, olha, já conversei com um cliente aqui e ele falou que vai pagar tal dia, beleza? Aí você vira para ele e fala assim, beleza, bom demais, muito obrigado aí pela notícia. Mas assim, sei que já é de costume seu, mas você já enviou o e-mail oficializando essa data para ele? Pô, aí a pessoa, esqueci. Aí você vai lá, aí a pessoa volta no outro dia e fala, o tal outro cliente ligou e falou que vai pagar tal dia. Beleza? Assim, nossa, muito obrigado, bom saber. Aqui, eu sempre te falo isso, né? Eu sei que você faz sempre, mas você já enviou o e-mail e formalizou a data que ele vai pagar? Aí a pessoa, esqueci. E você vai fazendo isso, sustentando, reforçando aquilo. Pessoa falando algo, uma rotina, falando um valor, falando sempre, sempre, sempre. Até que um dia a pessoa chega e vai falar para você assim, o cliente já informou que dia que ele vai pagar e eu já oficializei por e-mail. Beleza, você? Beleza. Aí você vai dar aquela risadinha de canto de boca e falar assim, aprendeu. Aí o dia que ela não falar, você reforça. Enfim, e nisso você vai sustentando as rotinas, sustentando os valores. É, em tempo real. Isso acontece em tempo real. Você fala sempre, 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 até você sentir que o colaborador está chegando no nível M3 ou M4 de maturidade ali, né? Aí você já começa a fazer ocasionalmente, só para lembrar, de vez em quando. Se você pegar ele de surpresa e ver que ele não fez, você volta e reforça, né? Então, esse feedback é o feedback de sustentação. É o único feedback que acontece em tempo real. Ele não depende de um bom comportamento ou um mau comportamento. Você vai direcionando a pessoa ali sem você esperar ela desviar. Você já direciona antes dela errar, né? É um comportamento preditivo. Ele antecipa problemas, esse feedback. O tipo 2, né, já entrando no tipo 2 aqui, a gente vai para o reconhecimento. O reconhecimento, a gente falou lá no início, o reconhecimento gera uma recompensa emocional, bioquímica dentro do cérebro da pessoa e faz ela querer repetir aquele comportamento. E como pessoas têm viés negativos, né, viés negativo, a gente já falou também, tende a lembrar mais dos seus erros como líder, das suas broncas, do que dos seus reconhecimentos. O Instituto Gallup recomenda reconhecer a cada 7 dias. Qualquer tipo de reconhecimento de bons comportamentos, de acertos de rotinas, de cumprimento de valores a cada 7 dias. Ou seja, liderar é uma missão, né? Por isso liderar essa missão de estar em contato constante com a equipe ali, né? Simplesmente por isso. Tem que estar constantemente acompanhando a equipe, reconhecendo comportamentos, reconhecendo rotinas, apoiando, suportando, né? E como é que você vai reconhecer? Aí não tem certo e errado, tem a adaptação. Quando você for, né, qualquer pessoa que você tiver na sua equipe, é legal você perguntar, ter conversas rotineiras e perguntar, olha, quando você bater uma meta, quando você atingir um resultado, como você gostaria de ser reconhecido? Já parou para pensar nisso? Tem gente que você vai se surpreender, que ela vai falar assim, olha, eu não gosto que me reconhece em público, porque eu me sinto mal, me sinto culpado, tal. E você vai entender isso, falar, beleza, não vou reconhecer em público. Tem gente que gosta, fala, nossa, é legal quando as pessoas ficam sabendo que eu participei de algo que deu resultado. Ela vai falar indiretamente, né? Ela não vai falar assim, não, me reconhece em público. Mas indiretamente ela vai falar, e você vai reconhecer ela em público e vai gerar um valor, ela vai ficar satisfeita, vai ficar engajada, né? Então, o reconhecimento vai adaptar a forma como aquela pessoa prefere. Que aí você vai reconhecer cada comportamento e cada valor correto, por menor que seja, né? Lógico, você vai variar o grau de reconhecimento, né? Às vezes são, nossa, muito bom, exatamente isso que eu esperava de você, essa atitude tal e tal. No dia a dia ali, a cada 7 dias, se você olhar bem, sempre vai ter alguma coisa para você reconhecer. Metas maiores, desafios maiores, você vai promover recompensas, reconhecimentos à altura. Né? Falar numa reunião, convocar uma reunião só para dar a notícia e reconhecer. Né? E nós estamos falando de feedback, nós não vamos aprofundar aqui de progresso, crescimentos, aumentos, promoções, etc. Né? Então, esse feedback é o de reconhecimento que sustenta uma direção positiva. O feedback de correção, esse já é o mais crítico, né? Tem líder que não consegue dar bronca, né? E a gente não é bronca, é uma estrutura de desenvolvimento e engajamento. Não é dar bronca, é o feedback de corretivo. Ele tem uma técnica, ele tem uma estrutura. Por quê? Porque o corretivo, né? Você quer falar para a pessoa que ela está indo na direção errada. Mas ela tem que entender que ela está indo na direção errada. Não é falar, cara, não era assim que você fez. Ou generalizar, tipo, nossa, mas você sempre faz isso, isso, isso. Você tem que ser específico. Né?
Eu vou trazer uma estrutura aqui, mas o principal do feedback corretivo, para não ficar aquele entra no ouvido e sai no outro, é você falar, igual você fala com o filho pequeno, e ele não muda, né? Você tem que criar um evento. Você vai falar com a pessoa assim, você cria um evento com a pessoa, você fala, olha, aconteceu uma coisa aí, eu vi uma situação, quero conversar com você depois do expediente, guarda 10 minutos para mim. Aí a pessoa, tipo, nossa, o que vai acontecer, né? Por quê? Você criou esse evento, na hora que chegar o momento, ela vai lembrar, ela vai guardar aquilo como ela vai lembrar daquele momento. Você falar no dia a dia, fala, oh, não é assim, já falei. Aí entra no ouvido, sai no outro, né? Você tem que criar esse evento. Fala, olha, espera aí antes de almoçar, quero dar uma palavrinha com você por causa de uma situação que aconteceu. A pessoa, nossa senhora, pum, ativou o modo, o modo alerta, gravou o evento na memória. Aí na hora que você for falar, tem a estrutura que eu chamo de estrutura do farol. Você vai falar do fato específico, fala, olha, situação tal, data, cliente tal, você teve tal atitude, né? Tal atitude, você agiu dessa forma, o resultado foi esse, não foi legal e você podia ter feito assim. Você tem que falar opção, tem que falar alternativa. Dependendo, você pode construir isso junto com a pessoa. Você fala, olha, nessa situação tal, você agiu assim, o resultado foi esse. Não foi legal. O que você podia ter feito diferente? A pessoa fala. Mas às vezes você tem que ser mais diretivo, dependendo da maturidade da pessoa. Você fala o fato, a atitude, o resultado e a opção que ela tinha, como ela deveria agir. Então você vai falar com ela, fala, olha, você está vindo nessa direção, você deveria ter ido para cá. Não era por aí. E aí, né, você pode, eu chamo de feedback do farol, que você pode complementar quando você já teve uma conversa com a pessoa, orientou, conversou, falou, ó, não é por aqui, é por aqui. Aí aconteceu de novo, você falou, olha, a gente já conversou, né? Não é por aqui, é isso, isso e isso, beleza? Aí aconteceu de novo. Aí na próxima vez que você for ter conversa com a pessoa, você já falou, olha, a gente já conversou uma, já conversou duas, já conversou três. Nesse tipo de situação, igual essa vez aconteceu anteontem com o cliente tal, você agiu dessa forma, o resultado foi esse, não foi legal, a gente já conversou. A partir de agora, você está na luz amarela. Você está na luz amarela comigo. Se acontecer isso de novo, e a gente tiver que ter essa conversa de novo, luz vermelha para você. Simples assim. Mas, você te dá a chance de você reverter a situação aí. Aí a pessoa vai falar assim, opa, agora ficou sério o negócio e vai tentar reverter. E se não reverter, a demissão, né, você vai promover para o mercado de trabalho, aí a demissão não vai ser surpresa. Você teve uma conversa, teve duas, foi específico, mostrou como ela deveria agir. Aí você teve duas, três conversas, você vai demitir de consciência limpa. Quando você demite de consciência limpa, né, você fala, nossa, eu fiz o que pude, conversei, orientei, não teve jeito, né? Tem gente que não tem jeito mesmo. Não depende 100% do líder, do engajamento, né? Mas você tem o poder de mudar isso, de corrigir a rota, de interromper o ciclo. Né? Então, a correção, para a gente recapitular aqui, a correção tem duas coisas principais. Criar o evento, criar esse evento, chamar atenção para a pessoa que aquilo é algo sério e ter estrutura de fato, atitude, resultado e opção. Você tem que ser específico, né? Falar, pô, mas você nunca faz isso. Ah, mas não dá para confiar em você em nada disso, disso, disso. Não, específico. Não generalize em feedbacks corretivos e sempre dê a opção do caminho correto. Beleza? Então esse é o feedback corretivo. E a gente vai para o quarto item aqui, que é o de retrospectiva. Retrospectiva é aquele mais formalzão. Pode ser uma reunião, pode ser um formulário que a pessoa preenche no Google Forms, pode ser uma enquete no WhatsApp, enfim. Né? Eu gosto de mandar um formulário para o Google Forms para a pessoa responder algumas perguntas ali e eu converso com ela pessoalmente depois para discutir aquilo ali. Por quê? Basicamente é quando você vai organizar, né, trimestralmente, que eu recomendo fazer essa retrospectiva, não recomendo anualmente nem pensar, né, trimestralmente ou semestralmente. Eu faço trimestralmente. É quando você vai fazer a retrospectiva de todos os feedbacks ocorridos ali naqueles 3 meses, baseados em fatos, metas, estabelecer novas metas e novos comportamentos para o próximo ciclo. Então, algumas perguntinhas que eu ponho lá eu mando um link do Google Forms, você pode mandar no WhatsApp, fala, olha, responde essas perguntinhas aí, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu pergunto quais foram os desafios enfrentados naquele ciclo, ações e resultados que a pessoa teve naquele ciclo que fez ela orgulhar, que ela realmente orgulhou com o resultado, e aquilo vai servir até para você identificar o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa engaja aquela pessoa. Qual competência que ajudou essa pessoa nesses resultados, né? O que ela tem nela que ajudou a gerar aquele resultado.
Metas e ambições, né? O que ela pretende fazer no próximo ciclo? Olha aí, e agora? E o próximo ciclo? O que você pretende fazer? O que você pretende alcançar? O que você pretende desenvolver para alcançar isso que você pretende alcançar? Né? Como as coisas estão alinhadas? O que a gente pode fazer para ter um melhor resultado como equipe? E eu gosto de perguntar até o seguinte: o que você espera de mim como líder para você ter esse resultado que você está propondo aí? E pergunto. Aí a pessoa vai lá, responde, pá, 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 a gente conversa, faz uma retrospectiva, a gente orienta, alinha. Comunicação é a chave quando se trata de pessoas, desenvolver e engajar pessoas. Eu aproveito para, inclusive, nessas retrospectivas trimestrais, mensurar 3 coisas que eu acho importantíssimo. Motivação, desafio, autoconfiança. Eu chego para a pessoa e falo, olha, de 1 a 10, hoje aí, qual que é o seu nível de motivação? Onde 10 é, você está vindo trabalhar na segunda-feira, saltitante, cantarolando, e você tá com a mãozinha no bolso, olhando para baixo, nuvem negra em cima da cabeça, chutando pedrinha. Você dá aquela escala, né? Isso é uma ferramenta mais de coaching, né? Você conseguir mensurar o que a pessoa está sentindo. Aí a pessoa vai marcando ali, trimestre após trimestre, você vai monitorando. Né? Monitora o nível de motivação, o nível de desafio, o nível de autoconfiança. E você vai entendendo as coisas ali, você consegue corrigir, consegue mudar o seu comportamento. Às vezes você acha que você entende que você não está dando o suporte necessário, tá certo? Então esse é o feedback de retrospectiva. Né? Então a gente falou da técnica de sustentação, que ocorre em tempo real, falou da técnica de reconhecimento, que é a cada 7 dias, de forma adaptável, falou da correção, que segue a estrutura fato, atitude, resultado, opção, e falamos da retrospectiva, né, que é algo mais formal, algo mais estruturado, que você faz realmente a retrospectiva de tudo que aconteceu naquele trimestre ali, beleza? Então, assim, importantíssimo para funcionar, importantíssimo, tá? Feedback, precisa ter alinhamento, você tem que falar com o seu colaborador, falar, olha, feedback aqui é o seguinte, sempre que eu ver alguma coisa certa, eu vou reconhecer. Sempre que eu ver alguma coisa que está indo na direção errada, eu vou te chamar, tá certo? Nós vamos trocar uma ideia, eu vou te orientar e você encara isso como um presente, uma oportunidade de se desenvolver. Não é reativo, não. Né? Você alinha, inclusive, o comportamento que a pessoa deve ter ao receber um feedback seu, certo? Aí, né, isso vai surgir num ambiente que tem clareza do que é esperado. A pessoa sabe qual que é a missão dela na empresa, quais são as metas, sabe os limites, né, regras e valores que ela tem que seguir. A empresa vai ter uma cultura de desempenho. Né? Então, esses são requisitos para o feedback funcionar. Não adianta ficar dando feedback de vamos lá, vamos lá, vamos lá, se a cultura da empresa não colabora, a cultura de ninguém quer nada com nada. Né? Então, tem que ter uma estrutura ali, tá certo? E aí, né, nós falamos dessas 4 técnicas, mas é o seguinte, vale lembrar aqui que reconhecimento, principalmente, não é ficar elogio barato ali, superficial, não. Né? E feedback corretivo não é bronca por qualquer erro, não. Tá? Isso é raso. Isso aí é a pontinha do iceberg. Tem uma base densa debaixo disso tudo, de qualquer técnica de feedback, que é o seguinte, o líder, né, junto ao liderado, tem que ter visão de onde aquela pessoa pode chegar, tem que enxergar aquela pessoa como um possível camisa 10. Todas as pessoas são possíveis camisa 10, em áreas diferentes. Né? O líder tem que conseguir entender o potencial daquela pessoa, tem que ter empatia para entender a perspectiva e os interesses daquela pessoa. E tem que ter intenção, interesse verdadeiro de desenvolver aquela pessoa. Tá? Uma das grandes barreiras que impede os líderes de dar reconhecimento, de cobrar ou corrigir comportamentos, são barreiras emocionais. Às vezes tem uma dificuldade ali, tem pessoas que têm dificuldade de cobrar, de se indispor com outras pessoas. E isso é muito mais profundo do que trazer uma técnica aqui. Né? Tem pessoas que têm dificuldades, inclusive, de elogiar outras pessoas. É muito mais profundo. Isso está relacionado a alguma marca emocional aí, acumulado ao longo da vida, tá certo? Só que aí eu vou trazer 2 dicas aqui, 2 ensinamentos aqui para você superar essas barreiras emocionais e fazer o papel do líder. Tá? Uma é você entender que o feedback você negar um feedback. Você, por causa de uma barreira emocional, negar o feedback para o seu time, você está negando a oportunidade dele se desenvolver. Negar um feedback é roubar o direito, né, negligenciar o papel de líder. Então, supera essa barreira emocional aí. Faz isso pelo seu colaborador. E o outro, né, o outro ponto importante aqui que eu trago sobre por que fazer feedback, né, até o Instituto Gallup traz isso na pesquisa,
é que, cara, por incrível que pareça, o feedback gera mais recompensa para quem dá o feedback. Ele é incrível e super poderoso para quem recebe. Aí quem dá o feedback, ele está se desenvolvendo também, está superando barreiras emocionais, está treinando comportamentos, melhorando a capacidade de líder, tá? Então, depois de tudo que eu falei aqui, que você tem que fazer isso pela sua equipe, no fundo, no fundo, no fundo, isso vai ser bom para você ainda e às vezes até melhor, tá certo? Então, supera essas barreiras emocionais aí, entenda que o sucesso do líder, né, o líder que conduz a equipe em direção à visão, ele gera resultados, né? Ele faz a equipe gerar resultados. E o sucesso está escondido atrás das coisas que você não quer fazer.